Aula de construção geométrica teórica. Então, basicamente, hoje eu vou dar uma aula de geometria, ou seja, a teoria daquilo que a gente está fazendo em sala de aula. Novamente, essa aula é para o 9º ano, tá? Aquele que tem a apostila de matemática, unidade 3, do sistema Farias Brito, beleza, né? Ótimo. Aquele que não tem, a professora colocou a teoria aqui no Data Show, tá bom? Então, mesmo aqueles que não têm a teoria, né, não é meu aluno, pode se adaptar e entender aquilo que a professora está falando. Bom, comecemos então. Circunferência. Basicamente, a circunferência é meio que uma pequena revisão daquilo que vocês já viram lá no Fundamental 1, lá no Fundamental 2. Agora o 9º ano já está como ensino médio, né? Bom, primeiramente, tá? Nós vamos estudar, né, os elementos de uma circunferência. Lembrando que circunferência é uma união de pontinhos, aqui ó, uma união de pontinhos, certo? Que a gente olha tão rápido que a gente enxerga uma hastes, né? Tá? E na nossa cabeça, né? É como se fosse um risco, né? Mas não é, tá bom? É uma união de vários pontinhos, um do ladinho do outro, tá? Então, os elementos que nós vamos estudar hoje: corda, raio, corda e diâmetro. Então, vamos lá. Corda. Corda, né, é um segmento cujas extremidades elas estão, né, em 2 pontos distintos. Uma numa extremidade da circunferência e a outra na outra extremidade. Então, ó, uma aqui, a outra aqui, tá? Ok? Então, todo segmento feito dentro de uma circunferência, como esse DE aí, esse segmento, nós chamamos de corda. Por quê? Porque ele começa numa extremidade e termina na outra. Tá certo? Ok? E outra coisa importante, ele não passa pelo ponto central da circunferência. Tá? Ó, está do lado. Ok? Raio. O raio é um segmento também que começa no ponto central da circunferência e o outro ponto dele termina na extremidade da circunferência. Então, ele começa no centro e termina na extremidade. Tá certo? Então, o raio, ele tem esse tamanho. Por isso que muitas vezes, quando a gente vai construir uma circunferência, a gente fala assim: construa uma circunferência de raio 3, construa uma circunferência de raio 6 e assim sucessivamente, tá? Beleza? E diâmetro. Diâmetro é uma corda que começa numa extremidade, termina na outra extremidade, porém, esta corda passa pelo ponto central. Então, diâmetro é uma corda que começa numa extremidade, passa pelo ponto central e termina na outra extremidade. Tá? Então, uma corda que não corta o ponto central é só corda. Uma corda que começa numa extremidade, passa pelo ponto central e termina na outra extremidade é diâmetro. Tá certo? Mas o que é um diâmetro?
Se você analisar aqui, do ponto central até o ponto A é um raio. Do ponto central até o ponto B é outro raio. Então, se você analisar, diâmetro é a soma de dois raios. Então, é muito importante você lembrar dessa fórmula, porque as atividades que a gente vai fazer da página 83, 84, 85, tá? Você vai precisar dessa formulazinha. Diâmetro é igual a soma de dois raios. Ou, né? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Ok? Então, quais são os elementos de uma circunferência? Corda, raio, diâmetro, tá? E uma coisa que eu não escrevi aí, a extremidade da circunferência, que é isso aqui, ó. Tá? E o que é importante saber? O que é o diâmetro? Diâmetro é a soma de dois raios. Então, eu posso dizer que D é igual a raio mais raio, ou D é igual a 2 vezes o raio. Beleza? Bom, dando continuidade. Círculo. Bom, já vimos também o conceito de círculo, né? Círculo é a região do plano formada, né, por uma circunferência, tá certo? Então, vamos lá. Então, essa região aqui, ó, que tá tracejada, que o certo seria estar pontilhada, nesse caso aí a professora fez errado, tá? Tem que ser pontilhada. Então, o que é círculo? É a região preenchida. É a região de dentro, tá? Do desenho. Então, ó, essa extremidade aqui, ó, ela não deveria existir, tá? Infelizmente, quando você vai desenhar, você precisa, né, de fazer a extremidade e tal, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz o círculo, tirei a região interna e deixei a extremidade. Ou seja, a extremidade é a circunferência, a região interna é o círculo. Ok? Bom, vamos para o próximo. Agora nós vamos entrar no item 2 do conteúdo, que é posições relativas. Existem algumas posições relativas que a gente vai ver hoje e que a gente vai usar. É lógico que a gente não vai fazer atividade de tudo, mas vocês precisam ver e relembrar, porque esse é um conteúdo de 7º ano, tá? É um conteúdo que se ministra lá no 7º ano para vocês. Então, vamos lá. Então, primeiro tipo de posição relativa que nós vamos ver, o ponto com relação à circunferência, tá? Então, ó, considere uma circunferência de centro zero. Aqui, ó, centro zero, centro zero, centro zero. E o raio da medida R. Aqui, raio, raio, raio. E o ponto P. Então, ponto P, ponto P, ponto P. Então, agora nós vamos ver a diferença. Então, nós vamos olhar para o ponto P. Esse ponto P está na parte interna da circunferência. Então, eu chamo o ponto P, ele é interno em relação à circunferência. Por que isso, Pro? Porque ele está pedindo para você ver a posição do ponto em relação à circunferência, tá? Então, o ponto P está na área interna dessa circunferência. Logo, a distância do ponto P até o ponto central, ela é menor que o tamanho do raio. Então, por isso, né, tá aqui, ó, D é menor que o raio. Distância menor que raio. Segundo, o ponto P está na extremidade da circunferência, tá? Ó, então o ponto P está na extremidade. Então, logo, eu vou dizer que esse ponto P, tá? Ela pertence à circunferência, porque a circunferência não é a extremidade, então o ponto P pertence. Se o ponto P pertence
né, a extremidade dessa circunferência, ou seja, ele pertence à circunferência, se você analisar, ó, o ponto P com relação ao O é o mesmo tamanho que um raio, tá? Então, eu vou dizer que a distância de P com relação ao ponto O é igual ao raio. Ó, o mesmo tamanho, tá? Então, né, a distância é igual ao raio. E terceiro elemento com relação posição de um ponto com relação à circunferência, né? Vamos olhar o ponto P. O ponto P está fora da circunferência. Então, se o ponto P está fora dessa circunferência, o ponto P é chamado de externo. É um ponto externo, tá certo? Então, o ponto externo dessa circunferência, tá? Ele está fora da circunferência. Bom, se ele está fora, agora eu vou analisar, porque eu preciso analisar o ponto P com relação ao ponto central. Então, o ponto P até o ponto O, a distância dele é bem grande, ó, né? Ó, bem grande, tá? Ó, P até o O. E o raio, ó, é menor. Então, eu vou dizer que a distância do ponto P até o ponto O é maior que o raio, tá certo? Maior que o raio, ok? Então tá aí. Importante isso aí. Vai cair no simulado de vocês isso aí, tá? Vocês vão ter que marcar a alternativa correta. Eu vou fazer uma pergunta e vocês vão ter que perguntar. Pode ser que seja o primeiro, pode ser que seja o segundo, pode ser que seja o terceiro, tá bom? Bom, agora vamos para a posição de uma reta em relação a uma circunferência. Então, agora eu vou olhar a reta e não o ponto, tá? Bom, a posição de uma reta em relação a uma circunferência, ela tem 3 elementos essenciais que lá no 7º ano vocês aprenderam, tá? E tem mais algumas situações que eu vou explicar a mais hoje. Então, vamos começar com aquilo que eu já ensinei lá no 7º ano. Então, vamos lá, tá? Então, nós temos aqui 1, 2, 3. Essas 3 a Pro já ensinou para vocês no 7º ano. Então, eu vou olhar a reta. Então, eu vou olhar a reta T, reta T, reta T, tá? Então, vamos lá. Então, ó, essa reta T, ela está passando dentro da circunferência. Então, eu chamo ela de reta secante. Então, essa reta chama-se reta secante. Por que ela é reta secante? Primeiro, ela passa por dentro da circunferência. Segundo, quando eu traço essa reta, eu formo 2 pontos de interseção, tá? Chamados ponto A e ponto B. E terceiro, tá? A distância da reta até o ponto O, ó, a distância da reta até o ponto O é menor que a distância do ponto O até a extremidade do raio, né? Então, a distância é menor que o raio. Então, são 3 elementos. Primeiro, ela é secante, porque ela corta uma circunferência. Segundo, ela tem 2 pontos de interseção em comum na extremidade da circunferência. Terceiro, a distância da reta até o ponto O é menor que o raio. Ok? Tá bom? Vamos para o segundo tópico. Também ensinei isso o ano passado, ou no 7º ano. A reta chamada tangente. Bom, o que é reta tangente? Reta tangente é aquela que passa em um ponto na circunferência. Então, ele tem que estar na extremidade. Esse ponto que está lá na extremidade. Quando eu desenho essa reta em cima desse ponto, esse ponto passa a ser chamado ponto de tangência. Então, no caso, neste caso aqui específico, o ponto A é o ponto de tangência. É aonde eu desenhei a reta tangente, tá bom? Então, primeiro tem que ter um ponto na extremidade. Segundo, a reta tem que estar desenhada em cima desse ponto. Terceiro,
Quando eu desenho essa reta em cima desse ponto, esse ponto passa a se chamar ponto de tangência. E quarto, a distância da reta até o ponto O é igual ao raio. Tem o mesmo tamanho, tá? A mesma distância, ok? Então vamos para o próximo. Reta externa. Também falei disso no 7º ano, inclusive nós desenhamos, né? Reta externa é uma reta que passa em um ponto qualquer lá fora da circunferência, tá? Então aqui, ó, tem um ponto qualquer aqui, tá bom? Lá fora da circunferência. Primeiro, ela é externa porque ela foi desenhada fora. Segundo, porque o ponto que ela foi desenhada tá lá fora também, tá? Terceiro, a distância da reta até o ponto O é maior que a distância do raio, que o tamanho do raio. Então, o tamanho da distância da reta até o ponto O é maior que o raio, tá certo? Bom, também preste bastante atenção nisso que eu falei, porque vai cair no simulado, tá? Vai cair, beleza? Bom, vamos para o próximo. Continuando posição relativa de uma reta a uma circunferência, só que eu vou especificamente nas retas secantes. Lembrando que retas secantes são retas, tá, que passam dentro da circunferência, formando dois pontos de interseção. Tá certo? Tá? Então isso é muito importante para não se esquecer. Reta secante é uma reta que eu desenho dentro da circunferência e formo dois pontos de interseção na extremidade da circunferência. Tá certo? Ok? Então vamos lá. Então tá aqui, eu tenho uma circunferência, uma reta tangente desenhada aqui e ela passou por este ponto e por este ponto, né? Formando dois pontos de interseção na extremidade. Olha lá, o A está na extremidade, o B está na extremidade, tá? Bom, o que essa propriedade quer nos dizer? É essa propriedade aqui. Bom, então nós vamos começar. Primeiro, repare que essa reta secante determina uma corda. Qual corda? AB, né? Ó, uma corda AB. Certo? Então, primeiro passo. Segundo passo. Se uma reta R, ó, uma reta R, passa pelo ponto ó, tá aqui no ponto O, tá? De uma circunferência e é perpendicular à reta T, então a reta R é perpendicular à reta T, automaticamente ela é perpendicular à corda AB, tá? E toda reta perpendicular feita num segmento, ó, AB, apesar de ser uma corda, é um segmento. Ela começa no ponto A e termina no ponto B. Então, como essa reta R é uma reta perpendicular feita no ponto O e ela passa, né, automaticamente no meio do segmento AB, ou seja, da corda AB. E quando eu passo automaticamente no meio, eu estou formando o ponto médio, né? Então, esse M aqui é o ponto médio. Logo, do M até o A tem um tamanho e do M até o B tem o mesmo tamanho. Então, MA e MB são congruentes, tá? Beleza? Bom, vamos continuar, né? Vamos lá. Mas, se eu pegar essa mesma reta tangente, que formou uma corda A e B,
que eu fiz uma reta perpendicular R no ponto O, que automaticamente formou o ponto médio, e traçar dois raios, OA, OB, OA, OB, lembrando que raio tem o mesmo tamanho. Eu não posso ter um tamanho de raio de um lado e um tamanho de raio do outro. Não existe isso, né? Raio tem o mesmo tamanho. Imagina uma bicicleta andando e você não consegue andar com aquela roda porque você tem vários tamanhos de raios num pneu de bicicleta, né? Então não existe isso. Todos os raios têm que ter o mesmo tamanho. Então OA e OB são raios congruentes, que têm o mesmo tamanho. Automaticamente eu já tenho que pensar isso. Beleza, tá? Ok? Logo, quando eu traço, então, o raio OA e o raio OB, eu formei aqui um triângulo, ó. O, B, A, O. Então, é um triângulo. O, B, A, O, B, B, A, O. Né? Eu formei um triângulo isósceles. Por quê? Dois lados congruentes e um lado diferente. Beleza? Isósceles, tá? Logo, a altura, ó, do O, ou seja, o tamanho, né, do O até o M, tá? Ela, tá? É chamada de altura do triângulo. Não sei se vocês lembram, deixa eu só pensar aqui para eu não falar errado. A área de um triângulo, base vezes altura dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Então, ó, OM é a altura da base AB, tá? Certo? Base vezes altura dividido por 2, né? Tá certo? Bom, logo eu vou dizer que, né, esse triângulo isósceles, né, ele pode até mesmo, né, ser olhado só esse ladinho, mas não é isso que ele quer, né? Ele quer que a gente olhe todo o triângulo, né? Então, tá aí, formando o nosso triângulo isósceles, tá bom? Bom, continuando a propriedade das retas secantes. Só que agora, tá? Eu vou trabalhar... Desculpa, secantes não. Falei errado. Tangentes. Falei das secantes, agora eu vou falar das tangentes. Então, agora eu vou ir nas tangentes. Bom, então, primeiro, o que é uma reta tangente? Uma reta tangente é desenhada num ponto na extremidade da circunferência. Neste caso específico, nesse desenho aqui, o nosso ponto é o P. Então, eu desenhei a reta T no ponto P, né? Tá? Isso é uma tangente. Beleza? Tá? Então, ok? Mas, por que eu tô falando isso? Porque eu preciso trabalhar uma coisa que nós trabalhamos, né, o ano passado. Não, no 7º ano. Perdão, gente, na minha cabeça vocês são 8º anos. A construção de duas tangentes numa circunferência, que é aqui, ó. Não? Lembra? A gente fazia um traço do O até o B ao P, fazia uma reta perpendicular para achar o ponto médio do segmento OP, né? Punha a ponta seca nesse ponto médio, fazia um arco, achava o ponto A e B, né? Aí eu punha a régua no P, direcionava no A, traçava. Punha a régua no P, direcionava no B e traçava. Certo? Então, nós construímos esse desenho.
Agora, nós vamos ter que calcular ele. Então, assim, importantíssimo, tá? São coisas importantíssimas que a gente tem que prestar atenção aqui. Isso vai acontecer com todos os desenhos. O que vai mudar aí são valores, mas os desenhos vai permanecer o mesmo. Então, vamos lá. Considere uma circunferência de centro O, tá aqui, né? E aonde eu tenho dois segmentos, o PA e o PB, tá? O PA foi desenhada num ponto tangente, que é o A, e o PB foi desenhado no outro ponto tangente, que é o ponto B. Tá bom? Bom, se medirmos PA com PB, eu vou dizer que eles são iguais. Falar eu posso, né? Mas escrever, eu tenho que escrever assim. PA, né, é congruente a PB. Ok? Porém, né? Porém, nós temos que tanto PA quanto PB são tangentes da circunferência. Tá bom? Bom, vamos continuando. Vamos dar continuação. Como, né? Eu tenho também aqui o OP, ó, é um segmento. Agora eu falei que quando nós fazíamos a construção dessas retas lá no 7º ano, primeira coisa que a gente fazia era esse OP, né? Primeira coisa. Então, esse OP, tá? Ele é o lado comum desses dois triângulos. Então, o triângulo AOP tem esse lado e o triângulo BOP tem esse lado. Então, eu tenho dois triângulos que possuem o mesmo lado. Tá certo? Bom, como esse aqui, né? Esse triângulo tem esse triângulo e esse triângulo tem o mesmo lado, e nós já sabemos que esses dois raios têm o mesmo tamanho, né? Porque são raios, tá na mesma circunferência, eu não posso falar, não, o OA maior que o OB. Não existe, né? Nós já temos em mente que raios têm o mesmo tamanho, que são congruentes. E nós acabamos de descobrir que PA e PB também são congruentes. Então, eu vou dizer para você que nós temos dois triângulos congruentes aí, iguais, né? Lembrando que falar, pode falar, mas escrever, a gente vai escrever aqui, ó. O triângulo AOP é congruente ao triângulo BOP, tá? Certo? Nós temos também o ângulo de 90 graus, ó, igualzinho, tá? Que aqui nós estamos representando por medida do ângulo OAP é igual à medida do ângulo ABP. Né? Lembrando que a letra que está no meio, acentuado, é a que está o ângulo. Tá bom? Bom, então, vamos resolver um exercício para vocês entenderem. Bom, então tá aqui. Como eu sei que PA é igual a PB, né? De tanto que a Pro já falou agora, acho que tá mais fácil. Então, o que eu vou fazer? PA é igual a PB. Beleza? Quanto vale PA? X. Quanto vale PB? 12. Então, X é igual a 12 centímetros. Ok? Esse tá fácil. Vamos pro próximo. Se eu tiver aqui esse desenho, eu sei que PA é igual a PB. Só que neste caso específico, o meu PA é o 5 menos 10. E o meu PB é o 2x mais 8. Então, eu vou colocar lá. 5 menos 10 é igual a 2x mais 8. O que é isso aí? Isso é nada mais, nada menos que expressões numéricas. Então, o que é a expressão numérica? Letra no lugar de letra, número no lugar de número, para que eu possa achar o valor de x. Né? E não importa eu passar o 5x para o lado do 2x ou o 2x para o lado do 5x, que eu vou conseguir achar essa resposta.
Mas eu vou fazer como eu acredito que você já vem fazendo há bastante tempo, que é passando 2x para o primeiro lado. Só que, automaticamente, eu também vou passar o menos 10 para o outro lado. Por quê? Daí eu não preciso passar um, depois o outro, hein? Demora muito. Vamos fazer tudo ao mesmo tempo, né? Por quê? Letra com letra, número com número. 10 fica com 8, 2x fica com 5x. Porém, existe a pequena regrinha, que quem eu troco de lado de igualdade, se ele está positivo, ele vai para o outro lado negativo. Se ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo. Se ele está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Então, nós vamos fazer isso. Então, ó, o 2x passa menos 2x e o menos 10 passa mais 10. Ó, menos 2x mais 10. O 5x permaneceu no seu lugar e o mais 8 ficou no seu lugar. Eu não mexi com eles. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou resolver as letras e vou resolver os números. As letras, sinais diferentes, conserva o sinal e subtrai. 5x menos 2x, 3x. Sinais iguais, conserva o sinal e soma. 10 mais 8, 18. Beleza. 3x é o mesmo que 3 vezes x. Então, 3 vai passar para o outro lado dividindo. Então, x é igual a 18 dividido por 3. X é igual a 6. Beleza? Acredito eu que tá facílimo, né? Bom, dando continuidade às propriedades de tangência. Então, temos mais um aqui. Aplicando essa propriedade, podemos resolver problemas de polígonos. Por exemplo, esses polígonos são chamados polígonos circunscritos, ou seja, são circunferências desenhadas dentro do polígono, tá? Mas pode existir o polígono desenhado dentro da circunferência, tá? Aí é outro nome. Mas vamos analisar esse, que é dentro de um polígono tem uma circunferência, tá certo? Então vamos lá. Primeiramente, tá? Esse triângulo ele possui 3 lados diferentes. Segundo, observe os pontos da circunferência, ó, R, P e Q. Primeira coisa que eu vou analisar, ó, eu vou esquecer esse ladinho aqui, ó, este e este. Este aqui, esse desenho e esse desenho. Se você esquecer este desenho, olha para cá, ó, aqui é como se fosse PA e PB, certo? Né? Então, ó, tá? Então eu vou dizer que aqui é como se fosse, tá? Logo, o X é AQ mais QB. Beleza? Então vamos descobrir quanto vale AQ e quanto vale QB, né? Bom, tá. Se você analisar, né? Esse pedacinho aqui, ó. Tá, ó, esse pedacinho aqui. PA. Ah, tá. Desculpa. Deixa eu só fazer porque eu falei e não fiz. Perdão. Então, só para voltar, ó. Aqui é QA mais QB, tá bom? Bom, agora vamos analisar esse pedacinho. AP é igual a AQ. Então, AP é igual a AQ. Só esse pedacinho, ok? Bom, se a gente precisasse analisar aqui, porque aqui a gente não tem valor nenhum, mas o certo seria PC é igual a CR, tá? Mas nós não vamos precisar analisar. Agora nós vamos aqui, ó. BQ é igual a BR. Então, ó, é esse pedaço, tá? Bom, como BQ é igual a BR, então esse pedacinho aqui, esse pedacinho aqui é 25. Esse pedacinho aqui é 10.
Por que é 10? Porque esse lado é igual a este, aqui vale 10. Por que é 25? Esse lado é igual a este, aqui é 25. Então, né, x é 10 mais 25. 10 mais 25. Ok? Bom, vamos lá. Vamos fazer uma atividade aqui. Então, eu tenho aqui, calcule o valor de x em cada caso. Bom, para você entender melhor, eu vou fazer aqui uma reta tracejada ali e uma reta tracejada ali. Aí, como é que eu sei? Ó, se você analisar, ó, aqui tem um tracejado e aqui tem um tracejado. Certo? Beleza? Bom, próximo passo, tá? Vou analisar como se esse ponto fosse P, aqui fosse A e aqui fosse B. Lembra do PA é igual a PB? PA é igual a PB? Se não tem, coloca, porque daí você não se perde. Por causa da fórmula, PA igual a PB. Bom, beleza. Bom, primeiro de tudo, esse triângulo, tá? Ele, se eu for trabalhar o PA e o PB, né? PA é igual a PB. PA é igual a PB, tá? Bom, então como PA é igual a PB, eu tenho que descobrir esses valores. Esse triângulo é um triângulo isósceles. Dois lados iguais e um diferente. Dois lados iguais e um diferente. Como esse tracejado aqui, ele cortou bem no meio da base, se aqui vale 5, aqui vale 5. Se PA é igual a PB, então aqui vale 5. Ok? Tá? Então, né, este lado aqui é congruente a esse. Por quê? Esse triângulo é isósceles. Ok? Então, vou colocar lá que x é igual a 3 mais 5. Logo, x é igual a 8. Tá certo? Então, eu acho que de explicação eu vou parando por aqui. Daqui uns dias mais para frente eu faço mais explicações para vocês. Tá certo? Atividades para serem feitas, né? Quem tem o livro, nós temos lá na página 88, 89, 90 e 91. Porém, não te preocupes com isso, que o mais importante é você aprender. Uma dica, essa videoaula que eu dei hoje, 70% dela vai cair no simulado de vocês. E 30% vai ser construção, tá? Dos polígonos semelhantes. Polígonos semelhantes. Beleza? Beijos. Até a próxima, gurizada. Fiquem com Deus.